Bota esse bicho mais pra cá, porque eu gesticulo tanto. Eu gesticulo tanto, daqui a pouco eu derrubo assim. Sua voz também sou tão alta. Obrigada. Boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. E é pensando exatamente na paz que eu fico me questionando e tenho me questionado. Nós estamos no processo aonde foi dito que nós estaríamos passando para o planeta Terra, com os espíritos vinculados a ela, a gente estaria num processo de regeneração. Estaríamos saindo do mundo primitivo para a regeneração. Então, se estamos em regeneração, parte do pressuposto que já estaríamos conquistando situações mais benfazejas, né? Estaremos nós numa condição mais humanitárias, né? Estaríamos mais observando o outro como um semelhante, como um irmão necessitado, da mesma forma que nós temos as nossas necessidades. E compartilharmos aquilo que nós já temos de bom. Mas eu observo o mundo e descubro que a todo local, os 4 cantos do mundo, a gente observa guerras. Guerras de povos contra povos, de religiões contra religiões, de brancos contra negros, de pobres contra ricos, de pessoas contra pessoas, e de nós para conosco mesmo. E aí eu fiquei a perguntar, Senhor, mas por que tanta ebulição? Se nós já passamos por esses estágios, se pegarmos a história da humanidade, veremos que as guerras, elas sempre tiveram aí permear, e elas sempre trouxeram dores, e elas sempre nos trouxeram ensinamentos, e que nós insistimos em não colocá-los em prática. E aí nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Na questão 132, o seguinte questionamento. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Kardec faz essa pergunta ao Espírito Verdade, aos compiladores desse livro, que trouxe para nós essa boa nova, que está trazendo para nós esse consolador. Por que eu digo trazendo? Porque há mais de 150 anos essa obra está, e até hoje a gente não conseguiu ainda decifrar todas as suas entrelinhas, né? Conforme diz Ana Rosa. A gente ainda busca aquilo que nos interessa e não ainda aquilo que interessa à humanidade. E a resposta vem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros, uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Então, a gente refaz o nosso questionamento primeiro, né? Porque apesar de muitos de nós achar que o planeta Terra é um condomínio de lazer, né? Uma colônia de férias, na verdade, a resposta que dão para nós nesse questionamento de Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 132, é que aqui é um local aonde nós temos que buscar a perfeição. E essa perfeição ela só vai ser conquistada mediante esse sofrimento. Mas, sim, então tá legal, tá certo as guerras, né? Então, já que a gente tem que sofrer, eu posso imputar dor ao meu irmão, eu posso imputar dor àqueles que discordam de mim, afinal de contas, nós estamos aqui para vivermos essas experiências dolorosas. Mas, na verdade, não é que nós temos que viver essas experiências dolorosas, é que nós temos que
a cada encarnação, descobrirmos aquilo que nos equivocou na anterior para que possamos melhorar. Na verdade, não é criar novas dores. Na verdade, é tentar curar. E aí fui buscar o tema para a nossa palestra de hoje, que é o mal e o remédio. Esse tema, ele está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, no título de Bem-aventurados os aflitos. Se nós estamos num processo de dor, se nós desconhecemos que nesse momento o amor parece escondido, parece que ele fugiu, porque nós ainda conseguimos ver o que as manchetes trazem nos telejornais, nas revistas, uma certa indiferença ao que ocorre longe fisicamente de nós, né? Alguns até conseguem se condoer, mas passado o momento de chegar a informação, a gente vira para as nossas lides diárias e a gente esquece. Esquece de quantos estão morrendo de fome, de quantos estão morrendo por falta de amor, por falta de caridade, por falta de respeito. Não são os meus? Mas Jesus veio e disse que nós somos irmãos. Nós somos filhos de um único Deus. E por sermos essa humanidade, por sermos filhos de um único Pai, por sermos irmãos, nós temos que perceber que o outro, apesar de estar a milhares de distância, estarem num fuso horário diferente que o nosso, enquanto a gente dorme, muitos morrem, ele nos convida a amar essas pessoas. Eles são os aflitos. E aí, nesse item 19, a gente tem um texto de Santo Agostinho, onde ele vem tentar explicar para a gente o que é o mal e o que é o remédio. E o questionamento foi: o mal, que mal é esse? É o mal que eu faço ao outro? Que remédio é esse? E a gente vem perceber que o mal não é exatamente o mal que eu faço ao meu irmão, mas é o mal que está perpetrado em mim. Esse mal que está arraigado em mim é que faz com que eu cause mal ao outro. Então, quando ele vem trazer para nós o que é esse mal, o que é esse remédio, a gente começa a fazer as extrapolações e imaginar. Pensemos no corpo físico. A gente sente dor de cabeça. Não sou médica, se tiver alguém aqui que eu falar alguma coisa errada, me corrija. Mas a dor de cabeça, ela não é a doença, ela é o sintoma. Então, se eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Mas eu preciso saber o que me causa aquela dor de cabeça, para eu saber a medicação correta. Então, eu vou no especialista, eu vou ao médico para que ele possa identificar. Porque, senão, a gente vai estar sempre tratando a dor de cabeça, né, que seria o resultado de uma doença que eu ainda não conheço. Né? Então, assim, quando ele coloca o mal, não é exatamente o que eu estou sentindo, mas foi aquilo que eu criei, que perpetra no meu espírito, que está comigo, é que eu preciso entender que eu preciso usar a medicação. E aí, nesse texto, ele é um pouco longo, mas eu fui tirando alguns recortes para que a gente fosse comentando alguns detalhes dele, né, para que a gente pudesse entender um pouco mais desse mal. E Santo Agostinho, ele traz esse texto publicado em Paris, em 1863, ele traz o primeiro questionamento abrindo o texto. Ele diz assim: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Quer dizer, a gente já sabe que nós viemos ao planeta Terra, não porque nós estamos aqui a passeio. Nós viemos aqui porque nós temos dificuldades, nós temos dores, nós temos males e que a gente precisa tratar.
Mas as nossas dores, elas não podem ser individualizadas. Nós viemos aqui e vivemos em comunidades. A primeira comunidade que a gente vive, o primeiro grupo social que a gente vive é na nossa família, né? E nós sabemos que as nossas famílias, muitas vezes, elas trazem dores muito grandes para nós. Feliz daquele que a família é totalmente harmoniosa. Infelizmente, acredito que, assim, possam ter alguns de nós aqui que possa ter 80% dessa família harmoniosa, mas deve ter 20% que não está caminhando muito dentro daquilo que a gente gostaria, né? Porque a gente ainda tem esse detalhe, ainda é a nossa visão. A gente não para e pergunta ao outro qual é a visão dele com relação a gente. Porque nós temos muito esse estereótipo de olhar sempre a partir de nós o outro. Então, a gente critica no outro, a gente vê o defeito do outro, quando, na verdade, a gente precisa buscar isso em nós. Porque é esse mal que a gente precisa erradicar. É esse mal que a gente tem que fazer com que ele seja eliminado. Porque se nós somos uma célula dessa sociedade, e se a gente lembra das aulas de biologia lá da nossa infância, o corpo é feito por células. Então, o corpo social, ele é feito por células que somos nós. Então, se nós estamos doentes, se nós estamos tendo esse mal em nós, a gente precisa começar esse tratamento em nós. E a partir do momento que nós vamos nos curando, cada célula que está regenerando, que está se melhorando, nós vamos conseguindo melhorar esse conjunto que é a nossa sociedade, que é a nossa família, que é o nosso grupo religioso. E melhorarmos em nós não faz de nós críticos do outro grupo que talvez ainda não tenha conseguido perpetrar essa mudança. Porque cada um de nós tem seu tempo. Porque se não fosse assim, Jesus, quando aqui esteve, ele iria falar o quê? Quem cresceu? Quem recebeu a minha mensagem? Acolheu essa mensagem? Siga comigo. Quem não, fique. Mas não é isso. Ele sabe que cada um de nós tem o seu tempo de aprendizado. Quantos Jesus curou? E em momento algum, ele passou-lhe um sermão. O que ele dizia é: vá e não peques mais, para que algo semelhante ou pior não aconteça. O que quer dizer isso? Mude. Se o que você fez, se o que você é, te trouxe até aqui dessa forma, e você quer uma outra forma, você quer saúde, você quer a limpeza física, então mude. Mas para o seu benefício. Porque se você continuar a fazer, se você continuar a mantendo as mesmas rotinas que te trouxeram aqui, a doença volta. Voltando ao exemplo da doença física do corpo, se nós sabemos que aquela dor de cabeça que a gente tem constantemente é em função de um alimento que a gente não deve ingerir, a partir do momento que você tira aquele alimento, você pode perceber que há uma melhora física. A mesma coisa é a questão moral. Se eu percebo que determinadas características morais que eu tenho, elas não me impulsionam o meu crescimento, não me impulsionam à frente, eu tenho que começar a trabalhá-las. Porque ela não é um alimento que eu posso simplesmente abolir do meu cardápio. Mas é um sentimento que eu preciso perceber que eu tenho e que eu preciso lidar com ele de forma a minimizá-lo nos danos que ele causa a mim. Então, voltando ao que nosso irmão Santo Agostinho coloca, nós vivemos num planeta onde ainda existe o choro, as lágrimas, as dores, mas que elas não sejam provocadas por mim e que eu possa fazer o máximo que estiver ao meu alcance para minimizar essas dores, o ranger de dentes, que ainda se faz possível no nosso planeta, no estágio que ele está. Se eu, nesse momento, não posso ir lá acolher aos jovens, às crianças, às mulheres,
ou quem quer que seja que esteja passando por um processo de guerra civil, de guerra íntima, que eu possa fazer uma prece por eles. Que eu possa fazer uma prece para mim, para que eu possa ter compaixão. Porque parece que a gente vê tanta atrocidade que a gente perdeu a capacidade de sentir compaixão, de perceber a dor do outro. Me veio as lágrimas quando eu li uma manchete que crianças estão sendo operadas sem anestesia, porque não tem anestesia nos hospitais. Como na condição de ser humano, de mãe, eu posso pensar que um filho meu pode chegar na mesa de cirurgia e ser operado sem anestesia? Como eu posso pensar que eu suportaria? Mais simples, dentista. Tem gente que não faz uma limpeza no dentista se não tiver uma anestesia, porque a gente sente dor. Essa dor é física, mas e as dores morais que esses indivíduos estão sofrendo? Porque eu não sou respeitado na minha religião. Eu sou vilipendiado porque eu professo uma religião diferente do meu irmão. Aí, seguindo mais adiante, ele vem nos trazer: ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor? Senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Porque nós somos pródigos em agradecer a Deus quando tudo está bom, quando tudo está saindo da maneira que a gente quer, quando a guerra está longe de mim, quando é o filho do outro que se envolve com a drogadição. A gente fala o que, Senhor, graças a Deus não é com a minha família, não é comigo. Mas nós temos que aprender a dar graças a Deus quando a dor nos visita, porque a dor, ela está sinalizando que tem algo de errado em nós. E se tem algo de errado em nós, temos que procurar o tratamento. E mais uma vez, as dores morais, que são o grande mote das nossas experiências, quiçá desastrosas, que nós insistimos em perpetrar em cada encarnação que a gente vem. Muitos de nós conseguem caminhar, muitos de nós conseguem estagnar. Por quê? Porque somos indiferentes à dor alheia. Somos indiferentes, não temos compaixão. Nós esquecemos que um dia Jesus ensinou-nos o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando eu me torno indiferente, quando eu me torno alguém que não tenho compaixão, eu descubro que eu não tenho amor nem por mim. Porque a compaixão pressupõe ao outro. E se eu não tenho compaixão pelo outro, eu sou o outro de alguém. Alguém pode não ter compaixão de mim. E eu preciso. Eu erro, eu vacilo. Eu preciso que as pessoas possam me perdoar dos meus equívocos. Então, a gente tem que entender que quando a dor chega, a gente possa estreitar esse relacionamento com Deus. Senhor, me dai força, sabedoria, resignação e, acima de tudo, que eu possa aprender com essa dor. A gente reclama, lamenta, até amaldiçoa, porque né? Às vezes a gente nem percebe, quando a gente se deu conta, a gente já perguntou: mas por que eu? Uai, e por que não? Se não fosse você, teria que ser o outro. Então, quando eu digo porque eu, é porque no outro pode. No outro está tranquilo. E aí ele vem trazer para a gente mais um questionamento. O interessante é que esse texto de Santo Agostinho, são questionamentos que ele vem trazendo. Questionamentos para que a gente possa refletir. Ele não traz e não vem com as respostas prontas. Porque a gente procura isso. A gente, quando chega para se aconselhar com alguém, com um amigo, com um pastor, com um líder religioso, quiçá a sua religião, a gente quer que ele traga para a gente a receita, a solução para o nosso problema.
Se a gente for no psicólogo aqui, ele não dá para a gente a receita, não. Ele nos escuta e ele faz o quê? Eles questionam, eles devolvem para nós. Né? Pense no que você acabou de falar. Então é isso. Aí ele vem com mais um questionamento. Até quando vossos olhares deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para o além dos limites de um túmulo? Aqui ele vem chamar para a gente para o entendimento da vida imortal. Nós somos seres que fomos criados simples e ignorantes. Mas nós temos uma única vida. Ela começou e ela é infinita. Mas nós temos ciclicamente experiências na carne. Aí ele vai dizer que nós não podemos pensar na dor de forma localizada, momentânea. Nós precisamos começar a entender o nosso processo de vida, de caminhada, ela não se acaba no túmulo. Para que nós possamos entender que as nossas dores, se naquele momento são dores muito sofridas, são experiências amargas, que nos fazem verter lágrimas de sangue, segundo os poetas, e que nós possamos entender que vai passar. Por quê? Porque estamos aqui vivendo uma experiência onde nós estamos identificando as nossas dores, os nossos males, para aprendermos a buscar o remédio, para aprendermos a buscar a cura. E às vezes o remédio, a cura, pode não acontecer nessa jornada. Essa jornada ser apenas o aprendizado, a resignação. Outro dia assisti uma palestra de Arthur Valadares, ele falando sobre esse tema resignação, ele deu um exemplo de Maria ao acompanhar Jesus na crucificação. E ele começou a narrar assim, do momento em que Jesus foi aprisionado. João, aquele jovem apóstolo, ele a cada sessão, a cada passo que Jesus dava, ele corria e levava para Maria a informação. E Maria ia, na condição de mãe, se desesperando, doendo-lhe o coração de saber que aquele filho amado, aquele ser puro, aquele homem que só trouxe amor, só trouxe bênçãos, estava sofrendo. Mas naquele momento ela era apenas a mãe de Jesus. E aí diz que até quando Jesus chega em frente a Pôncio, onde Jesus vai ser entregue, ela ainda tem um fio de esperança de que possam mudar de ideia. Ela lembra da história dos seus antepassados, aonde, na hora do sacrifício, foi liberado o filho. Ela pensa, se Deus intercedeu naquele momento, naquele jovem, para que ele fosse liberado do sacrifício, com certeza ele vai interceder também para liberar o meu filho. E ela seguiu até os momentos finais da morte de Jesus, ainda com a esperança de que Deus livrasse o filho dela daquele sofrimento. E no momento que Jesus pende e que ela vê que tudo se concretizou, ela lembra de que sempre é feita a vontade do Pai. A resignação é o consentimento do coração. As coisas da nossa vida não vão ser feitas só porque a gente quer que sejam feitas. Elas vão ser feitas da forma que nós precisamos entender. Porque há momentos em que cabe apenas a nós tomarmos as decisões, mas há momentos que nós temos que deixar que o alto
tome as decisões. Nós não sabemos quem fomos. A gente pode ter uma mera intuição do que somos hoje, né? O que fomos. E é muito bom até que a gente não procure descobrir, porque se hoje a gente pode não ser assim, aquela coisa, né? Imagina o que fomos. Hoje a gente fala assim, poxa, como é que alguém decapita alguém, né? Degola. Lembrarmos, ou pensarmos, ou sabermos que nós fizemos, e com prazer. Será que nós teríamos estrutura para suportar isso? Se hoje nos condói, ver cenas, ouvir relatos dessa forma, decapitação, de massacres, mulheres sendo violadas, crianças, e pensar, eu posso ter feito isso. Tem um livro que chama Eustáquio, não me recordo as 15 últimas encarnações, alguma coisa nesse sentido. É muito interessante, é maravilhoso, eu adoro esse livro, já li, mas sou péssima para lembrar título de livro, em nome de pessoas. Aí ele fala exatamente, ele começa narrando o fato de Eustáquio ainda como um guerreiro, invadia aldeias, violentava mulheres, matavam os homens, crianças, a sangue frio, e vai trazendo a jornada dele em 15 encarnações, até a última narrada pelo livro. E a gente vai percebendo aquela trajetória daquele homem, e a gente se coloca, em quantos momentos estivemos junto com ele? Em quantos momentos de nossas encarnações fizemos o que Eustáquio fez? E talvez pior. Eustáquio sempre reencarnava na opulência. Em uma das encarnações, onde ele já tinha um pouco de consciência, ele chegou aos mentores e rogou, não me deixe voltar na riqueza. Aí eles disseram, aí já são palavras minhas, gente, é seu calcanhar de Aquiles. É exatamente nisso que você precisa se superar. Então, prestemos atenção nas nossas dificuldades, nas nossas maiores dificuldades. Eu tenho uma dificuldade imensa de pedir perdão. Está lá seu calcanhar de Aquiles. Você vai ter que viver experiências múltiplas, se necessárias forem, para que você possa aprender a pedir perdão. Porque você só vai conseguir passar para a segunda fase do jogo depois que você aprender a pedir perdão. Então é assim. Nós vamos até onde podemos ir, mas tem momentos que é a espiritualidade que vai tomar. Então, voltando a Nossa Senhora Maria, ela entendeu que não era o desejo de mãe dela que iria prevalecer naquele momento, mas os desígnios do alto. Não precisava ter sido daquela forma, mas nós escolhemos. Então, aquele cálice Jesus tinha que tomar até o final, para que, quiçá, pudéssemos aprender. E olha que 2000 anos depois, muitos de nós ainda fazemos igual ou pior aqueles irmãos fizeram. Aí muita gente fala assim, e se Jesus voltasse agora? Coitado. Depender da religião que ele tivesse. Que, na verdade, ele nem veio criar religião, né? Jesus não instituiu nenhum tipo de religião. Nós que nos apropriamos e fomos criando as religiões a partir de. Né? Então, assim, a gente fica pensando, o que faríamos? Porque quem somos e onde estamos? Aí, voltando a nosso Santo Agostinho, né? Ele diz, buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Aqui já não é mais um questionamento, é uma afirmativa. Pensemos no futuro, mas lembremos que aquelas dores que hoje nos visitam foram conquistas do nosso passado. Tá? Não é Deus castigando a gente, não. Deus não castiga. Deus cria, Deus é amor, Deus é fraternidade, Deus é tudo de bom. Nós é que fazemos as nossas escolhas equivocadas.
E aí, como nós ainda somos seres extremamente egoístas, nós adoramos terceirizar, responsabilizar terceiros pelas nossas dificuldades. E a gente começa por Deus. Deus não está perto para se defender, então começa por Ele. Porque Deus quis assim. E aí vai. Porque meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus antepassados. Aí a gente começa. A gente não faz uma autorreflexão e pensa assim, no que eu estou contribuindo na minha vida para eu estar caminhando nesse caminho aqui. Por que eu fiz essa escolha? Porque essa escolha é minha. Nossos pais até que às vezes assim tentam interferir, né? Estuda isso, faz aquilo, veste isso, veste aquilo, frequenta tal ambiente, tem amizade com pessoas assim, tal. Porque pai do pressuposto, né, que já tem esse caminhado mais na frente, já tem algum conhecimento. E na verdade tem para poder orientar, porque é para isso que Deus nos deu os filhos, né? Para que a gente pudesse orientá-los. Aí faz igual minha filha falou, mãe, quem disse que a gente escuta mãe? Falei, pois é, mas vou te contar um segredo, viu? Não escute não. Que lá no futuro você vai falar, por que eu não escutei a minha mãe? Que na verdade é isso. E a gente fala assim, por que eu não escutei a mensagem de Jesus? Tem 2000 anos que ele trouxe essa mensagem em loco, pessoalmente. Isso antes ele já tinha mandado um monte de gente. Olha o tanto de profeta que veio. Né? E aí Jesus veio e a gente fez o quê? Crucificou ele. Por quê? Porque nós não suportávamos aquela mensagem. Mas aqueles de nós que entendeu, passou horrores. Mas caminhou. E nós continuamos aqui, tentando descobrir qual é o nosso caminho. Não podemos ficar presos no passado, mas olhemos ele como referência para dizer, não quero mais ser. Porque o futuro me aguarda. Mas esse futuro vai depender do presente, do que eu faço agora, das escolhas que eu faço agora. E aí, voltando a Santo Agostinho. Porque quando desencarnados, segundo ele, escolhemos as nossas provas, julgando que nós somos fortes o bastante para suportá-las. Pedimos a riqueza e a glória, lutas do corpo e do espírito contra o mal moral e o mal físico, sabendo que quanto maior as dores, mais gloriosa seria a vitória. Pronto, está eu lá, desencarnada, programando minha reencarnação, aí chama a equipe, né? Sou a bambambam aqui, eu quero reencarnar assim, assado, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, blá. E eles misericordiosos, simples, amorosos, conhecedores da nossa alma, ele vai falar, não, menos, tá. Vamos por aqui, vamos começar por aqui. Não, porque se eu fizer igual a irmã Dulce, que dormia 4 horas por noite, dormia vírgula, né? Recostava 4 horas por noite numa cadeira, eu garanto, pelo menos umas 10 encarnações mal sucedidas que eu tive, eu vou. Não, moço, da última encarnação tu era daquele tipo que a mãe chegava 10, 11 horas da manhã para te tirar da cama e tu estava lá. Não, agora não, mais tarde. Tu vai dormir 4 horas. Não precisa tanto não precisa ser a irmã Dulce não. A gente vai te arranjar outra atividade menos. Então, a gente acorda na espiritualidade as nossas tarefas aqui, dentro das nossas possibilidades. Eles amorosamente não permitem que a gente extrapole. Então, se hoje as dores nos visitam e a gente questiona, lembremos que muito mais pedimos, mas por misericórdia divina, muito menos tivemos. Então, aquelas dores, elas são necessárias para nós nesse instante e elas são na dose correta. Porque são elas que estão ministrando em nós a nossa cura. Se bem recebidas, se bem entendidas. E aí, gente, a gente só falou de dor, né? Aí ele falou, gente,
E qual é o remédio? Infalível. É infalível. Queres a cura? Queres o remédio para os males da alma? A fé. O apelo aos céus. A fé. Aí você fala fé. Tão pequenininha a palavra, né? Fé. O que é fé? Como anda a nossa fé? É crer? Eu creio. O que é fé para cada um de nós? Porque ele é o remédio infalível. Santo Agostinho está aqui dizendo. É a cura dos nossos males. Fé é compreender, é aceitar, é esperançar, é acreditar. Mas tudo isso com obras. Eu tenho fé e sento. Eu tenho fé que a vida vai mudar. E sento e fico esperando. Não. Eu tenho fé, eu tenho que acreditar que eu não sou apenas o que sou hoje, o que estou hoje. E fé, entender que existe um Deus. Eu não estou só. O pessoal aqui da casa do Chico Xavier recebeu essa mensagem, até foi Josilene que mandou, de uma amiga nossa, Maíse, lá de Brasília, ela contando a história de Chico. Chico ia trabalhar e todo dia Chico passava por um campo de girassóis. Aí ele via aqueles girassóis lindos, maravilhosos, e ele sempre orava por aqueles girassóis e abençoava. E assim, inúmeras vezes. Chico passava, olhava para o campo de girassóis, abençoava e seguia. Um dia o ônibus que Chico estava deu problema exatamente do lado do campo dos girassóis. E aí o motorista falou, estou precisando de 2 pessoas aqui para ajudar, 2 pessoas fortes, tal. Chico, O homem olhou assim e falou, meu Deus do céu. Não, muito obrigada, a gente vai ver 2 pessoas mais jovens aqui para ajudar e tal. Aí Chico, né, da boa vontade dele, mas entendendo que franzino como ele era, ele se colocou ao lado assim do campo de girassóis. E diz que ele observa sair de dentro desse campo 2 espíritos jovens, 2 jovens espíritos. E chegaram a ele e agradeceram. Obrigada, Chico. Porque todos os dias que você passa aqui, você abençoa os girassóis. E, por consequência, nos abençoa. E nós somos os cuidadores dos girassóis. Aí que Chico falou, se até os girassóis têm cuidadores, imagina nós. Né? Então, olha para você ver, nós não estamos sós. Então, se a gente tem fé e sabe disso, as nossas dores, elas não vão deixar de nos visitar. Porque as nossas dores são os nossos males causados por nós. Mas a gente tem a certeza de que elas não serão eternas. Elas vão passar. E a fé me conecta com o alto, me conecta com Deus, me conecta com a espiritualidade superior e me conecta comigo. Eu faço o movimento contrário no sentido de eu vou, capto, volto a mim, me curo, me trato. Poxa, a gente ficou o tempo todo falando dos males, e vem dizer que a fé, gente, é só. E o quão difícil é a gente, diante de dores atrozes, a gente falar, agora eu vou ter fé. Porque a gente costuma barganhar, viu, a fé. A gente costuma barganhar a fé também. Aliás, a gente quer barganhar tudo, né? A gente quer pedir para os irmãos, que ajuda a gente, que a gente vai fazer aquilo. Então, a gente está sempre nessa questão da troca. Né? Se você fizer isso por mim, eu faço aquilo e tal. Mas o alto entende que é o nosso momento. Mas ele nos faz esse convite. Né? Voltemos para dentro de nós, busquemos a raiz do nosso mal, mas busquemos a raiz da nossa cura, que é a fé, essa conexão que a gente tem. Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai falar
do amor. Ele termina colocando que a fé, a esperança e a caridade são 3 itens que a gente precisa para que a gente possa viver nessa vida de forma coerente, fé, esperança e caridade. Então nós podemos pensar a conexão minha com o alto, o esperança, mas o esperança, como diz um amigo nosso, esperançar no sentido de que eu tenho certeza de que eu não preciso esperar sentado, mas esperar trabalhando. E esse trabalho e esse esperar a solução que essa fé trará através da caridade, do exercício do amor. Então, a fé, ela não é algo estático. Eu tenho fé e pronto, acabou. Não. Ela precisa ser movimentada através dessa tríade. Da esperançar, de entender que enquanto eu aguardo, eu trabalho. Enquanto eu aguardo, eu trabalho no amor. Eu trabalho o amor. Eu distribuo o amor. O Cristo vos disse, Santo Agostinho nos lembra, que a fé transforma montanhas, transporta montanhas. Os momentos das mais dores fortes, um dia elas serão nossas alegrias. Porque quando nós passarmos por ela, que nós nos depurarmos e nós chegarmos no objeto alcançado, a gente vai olhar para trás e vai rir. Quantos de nós já não passou por situações dificílimas que a gente achava assim insuportável? E hoje a gente olha para trás e fala, mas gente, olha só, superei, passei. Eu achei que não fosse dar conta e estou aqui, né? E se viesse de novo, pode, tirava de letra. Por quê? Já conhecemos a estrada. E aí ele vem encerrar dizendo que ditosos os que sofrem e choram, alegres sejam suas almas, porque Deus as culminará de bem-aventuranças. Não é que Deus vai escolher, é apenas o resultado dessas escolhas que nós fizemos. Deus não privilegia ninguém. É apenas o resultado que nós optamos por amar, por acreditar, por ter certeza, por confiar. Tudo isso trabalhar. E aí eu queria encerrar com um poema que eu acho maravilhoso e que eu acho que é a síntese de tudo isso aqui. E que toda vez que eu leio, porque eu não consigo lembrá-lo, porque eu não sou Divaldo Franco para poder ter aquela memória, e que ele é bem um pouquinho longo, mas se a emoção me pegar, porque sempre me pega, me perdoe. Mas eu acho maravilhoso, que chama Poema da Gratidão. Senhor Jesus, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigada pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles. Ao teu nobre coração, eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigada pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigada, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigada pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles orar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada, Senhor, pela minha voz.
mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. E os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite, nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde, no teu reino, voltarão a falar. Obrigada, Senhor, por estas mãos que são minhas alavancas da ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuir as dores de muitas vidas. Pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrela sublime, fulgindo nos meus braços. E pelos pés que me levam a marchar ereto, firme a caminhar, pés de renúncia que seguem humilde e nobres, sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação, por crimes praticados noutra encarnação, eu rogo por eles. E posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com os teus braços também afagar. Sei que tudo lá é possível quando tu queres ofertar, mesmo o que na terra parece incrível. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão da glória ou pequeno quartinho, o palácio, o tapera, o tugúrio ou a casa de miséria. Obrigada, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me aconfortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como sendo o leito do repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinha ao léu. Sem alguém para me consolar, direi e cantarei ainda. Obrigada, Senhor, porque eu te amo e sei que me amas, porque me deste a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigada, Senhor, porque creio em ti e porque nos socorre com amor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Amélia Rodrigues. Muito obrigada e muita paz.